Olá, minha aluna, olá, meu aluno. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do SES. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho. Eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar esse curso de pós-graduação online em parceria com os meus estimados colegas Ariana Linhares e Renato Saraiva. E faço isso desde o modelo anterior, desde a primeira turma. Este é um curso exitoso. É o melhor curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do país. Eu garanto pessoalmente o conteúdo de todas as aulas. Eu tenho certeza que você, meu amigo, você, minha amiga, ficará muito satisfeito com esse curso. Hoje nós vamos iniciar o módulo de Direito Material e eu estou realmente muito feliz, porque esse é um curso puro sangue. É um curso que o conteúdo é fornecido pelo SES e a estrutura administrativa e a certificação é toda pelo SES. Então a gente vai ter um controle muito melhor da parte burocrática, da parte administrativa, e por isso, nessa aula, nessa primeira aula deste módulo de Direito Material, eu gostaria muito de lembrar a você que acesse a plataforma acadêmica, acompanhe todos os avisos que são registrados, participe dos chats, entre em contato com os nossos tutores são maravilhosos, foram escolhidos pessoalmente por mim, eu conheço eles, foram meus alunos no mestrado, são todos com um grande potencial, professores. Então, eu gostaria muito que você participasse. Por quê? Porque o mundo online, eu já tenho ensinado já há alguns anos nesse mundo online, mas eu demorei muito. Eu tenho que confessar a vocês, e não sei se você se enquadraria nesse perfil também. Eu tinha resistência com as aulas online. Eu gostava da aula presencial, de saber se a piada funcionava, de sentir a energia pessoal das partes, sabe, olhar no olho. Era algo que eu realmente eu estava muito acostumado. E migrar para o mundo online foi uma grande aventura, foi uma grande aposta. E eu estou muito satisfeito com o feedback. Tem sido realmente muito legal e por isso eu quero lhe fazer, não um desafio, mas uma proposta, um convite, uma solicitação. Você entre em contato com as plataformas acadêmicas. Tudo do curso online é por lá. É preciso sempre criar esse hábito. Mas eu estou à sua disposição. Eu quero realmente que você saia satisfeito, dizendo, olha, as aulas foram excelentes, eu estou tendo realmente o melhor conteúdo, e por isso, manda um feedback para mim. Eu uso muito as redes sociais. Então, eu estou em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, o Twitter, tudo. Mas eu prefiro usar o Instagram, porque sou eu mesmo que respondo pessoalmente, não é assessoria. Então, se você usa o Instagram, tira uma foto desta aula ou de qualquer outra aula minha ou de qualquer outro professor, dê um feedback lá, poste, estou aqui estudando, estou aqui ralando, e me marque, porque eu vou conhecê-lo, eu vou conhecê-la, sabe? Nesse mundo a gente está dando aula numa câmera e vocês estão me vendo no seu computador, no seu celular, no seu tablet, e algum dia eu posso estar na sua cidade, de que cidade você é, e aí lá vou ter a oportunidade de conhecer, bater um papo, fazer um selfie, tomar um café, sabe? Essa energia é muito, muito boa, é maravilhoso mesmo. E eu quero mesmo ter essa oportunidade. Se você me autorizar, inclusive, se me marcar, seja no Story, seja inbox, seja na linha do tempo mesmo, eu reposto a sua foto. Para mim vai ser um prazer enorme ter essa oportunidade. É sério mesmo, eu adoro fazer isso, eu tenho realmente prazer e eu quero que você realmente fique satisfeito com o curso. Me mande inbox, você sempre me dará inbox, porque as postagens abertas, né? Inbox, as suas elogios, as suas críticas, as suas sugestões, tudo vai ser levado em consideração, sabe? Nem tudo eu posso resolver, porque, sabe, não dá para agradar todo mundo, mas eu quero lhe agradar em conteúdo, isso eu quero. Né? E nas suas sugestões de aperfeiçoamentos, eu vou sempre anotar, levar em consideração e a cada modelo aperfeiçoando ainda mais. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do SES. Eu estou muito feliz.
e muito honrado sempre em ministrar qualquer aula para vocês. Esta aula de Direito Material é uma das aulas mais difíceis de ministrar no curso. Eu sempre fico dizendo, olha, essa aula é aquela aula que é osso duro, sabe? É a aula das noções propedêuticas de trabalho, ou seja, as noções introdutórias, as noções conceituais, históricas, e aí é claro que a parte final já é mais filé, a parte de princípios, né? Mas é claro que não é aquela aula do dia a dia, da duração do trabalho, da retribuição, dos institutos trabalhistas específicos. Não, é uma aula realmente que tem, é sempre o primeiro ponto em todos os concursos públicos na área trabalhista, e, sem sombra de dúvida, é uma aula que é muito importante. Mas é aquela aula sem dura, né? Então, normalmente, sobra para o coordenador para que eu venha ministrar. Mas eu vou tentar tornar essa aula, mesmo tendo um conteúdo histórico, teórico muito grande, o mais prática possível. Vocês vão ouvir com frequência, é quase um chavão meu. Ó, isto é um bom tema para a monografia final de curso. Esse é um bom tema para o seu TCC. Porque parece-me que é muito importante, quando nós construímos uma determinada aula, nós façamos as ligações, os links de ideias que podem ser desenvolvidas. E desde a primeira aula, eu quero que vocês já saiam aqui com a cabeça fervilhando. É um curso de pós-graduação. Então a ideia é que a gente possa suscitar, às vezes, mais dúvidas do que certezas. É claro que, numa parte que é muito teórica, há uma parte de relato. Mas eu sempre vou lhe fazer provocações. Esse é um compromisso meu. E eu tenho certeza que a gente pode ter um excelente feedback. Eu realmente estou à disposição de vocês. Me veja lá no Instagram, mas também, ainda já nessa parte introdutória, eu lhe digo o seguinte, acesse o YouTube. Né? Eu abri um canal no YouTube, canal Pamplona, em que eu disponibilizo diversas aulas, palestras. Eu também, não sei se todos conhecem as minhas diversas vertentes, eu sou juiz do trabalho há mais de 20 anos, né? Sou juiz desde 1995, mas sou professor também desde a mesma época. E atuo também na área artística. Eu tenho a parte minha poética, a parte minha musical, né? Tenho uma banda de jazz, tenho músicas autorais. Eu coloco tudo lá. Fica à disposição. Vai ser um momento de olhar no canal para você se divertir. E mais do que isso também, veja o meu talk show, o Papeando com Pamplona. E que eu estou me sentindo na Netflix, já estou inaugurando agora em 2019 a minha 6ª temporada. E aí, por isso, eu quero que você veja lá, porque há vários episódios, né, com grandes nomes do direito, sempre com profundidade, mais leveza, trazendo algumas questões, às vezes na aula de, olha, veja o episódio Papeando tal, veja o episódio Papeando tal, porque isso facilita. Então você se inscrevendo lá no canal, notificações, aquele sininho que aparece lá, você vai ter a oportunidade de efetivamente, né, já receber todas as atualizações no momento que elas entrarem no ar. Veja lá, para mim vai ser um prazer. E pode comentar os vídeos lá, que sou eu mesmo que respondo também. Para mim é sempre uma oportunidade de interagir, conhecê-las. Vai ser realmente, eu espero que você possa aproveitar ao máximo. Já digo, desde já, né, porque também aí eu faço um registro público e de agradecimento ao nosso comandante Guilherme Saraiva, né, é que logo que veio a reforma trabalhista, a Lei 13.467, eu, preocupado com a quantidade enorme de mudanças que ela acarretou, eu gravei 65 vídeos, né, e pedi autorização, ele me autorizou, eu coloquei todos disponíveis gratuitamente lá no canal. Você vai ver uma playlist específica sobre reforma trabalhista. Estão todos lá. Vocês vão ver que tem 67 vídeos, mas são 65 originais, todos atualizadíssimos, né? E 2 vídeos sobre a MP 808, que caiu, né? Mas está lá explicando a situação antes e depois. E por isso foi algo que me deu muito prazer. Deu um trabalho danado, mas coloquei tudo, absolutamente tudo comentado à sua disposição. E aí isso já facilita a compreensão de determinados institutos. É mais um material que você vai ter à sua disposição, até para complementar o aprofundamento dos estudos aqui na pós-graduação. Eu espero que você possa aproveitar ao máximo. Para mim vai ser uma honra, um prazer, um privilégio te otorgar o título de especialista em Direito e Processo de Trabalho. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula. E aqui, perceba que o tema é noções propedêuticas de direito do trabalho. O que é isso?
Na verdade, é uma visão geral do direito do trabalho, permitindo que a gente compreenda o que a gente vai estudar, pelo menos inicialmente na parte do direito material. E o que é o direito do trabalho? Eu trouxe aqui um conceito de um dos meus autores favoritos, ainda vivo, o professor José Augusto Rodrigues Pinto. Ele conceitou o direito do trabalho da seguinte forma. Vamos para a tela? Conjunto de princípios e normas jurídicas destinado a disciplinar as relações entre empregadores e empregados, nos planos de interesse individual e coletivo, e entre estes e o Estado, no plano do controle da observância de seu conteúdo de ordem pública. Aqui, amigos, nós temos uma questão interessantíssima. Por quê? Porque, de fato, a gente vai estar trabalhando com esse conjunto de princípios e normas jurídicas destinado a disciplinar as relações entre empregadores e empregados. E aí, o que é o grande ponto? De ver essa matéria nas suas facetas. Individual, né? Nosso módulo de direito material vai tratar inicialmente do campo do direito individual do trabalho, verificando os sujeitos da relação jurídica trabalhista, verificando o conteúdo, como foi da disciplina da duração, da retribuição, verificando os institutos jurídicos trabalhistas próprios, mas também verificando a faceta coletiva, que ganhou grande reforço com o chavão da prevalência do negociado sobre o legislado, né, da reforma trabalhista. Então, é preciso ter em mente essas questões para que a gente perceba que, neste conceito de Rodrigues Pinto, nós temos boa parte do nosso módulo, direito individual e direito coletivo. Mas não somente isso. É preciso verificar também a parte da fiscalização do trabalho. Aquilo que se convencionou de chamar de direito administrativo do trabalho. Nós estamos em 2019, um novo governo, uma nova presidência da República. E dentro dessa linha houve uma modificação que nunca antes se imaginou. O fim do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho já existia desde os anos 30. Né? Lindolfo Collor foi seu primeiro-ministro, o primeiro-ministro do Trabalho no governo Vargas, e dentro dessa linha houve uma modificação. E nesse ponto, pensando a você, meu amigo, você, minha amiga que trabalha na Auditoria Fiscal do Trabalho, ou que pretende ou pretendia fazer concurso para essa área, talvez tenhamos aí um excelente tema para a monografia final de curso, né, para o TCC, é verificar justamente como fica a fiscalização do trabalho, como fica o direito administrativo do trabalho pós-reforma trabalhista, né, pós-extinção do Ministério do Trabalho. Nós estamos num período em que nós não estamos mais contando história, mas sim vivenciando a história. Somos testemunhas privilegiadas da história, porque estamos fazendo isso no momento de uma pós-graduação. Então perceba como essa atividade de fiscalização, por quê? Porque as regras de direito do trabalho, embora regras de direito privado, elas têm um conteúdo de ordem pública, têm um conteúdo cogente, e isto era algo que tradicionalmente era objeto da fiscalização do trabalho. Será que haverá um desmantelamento desta fiscalização? Será apenas uma mudança administrativa? Quantas coisas nós temos a enfrentar? E, sem sombra de dúvida, esse é um tema fascinante para ser abordado, inclusive, num TCC. Já fica a dica. Né? Agora, essa noção é do conceito. Né? Agora, é preciso que a gente compreenda também a denominação. Direito do trabalho é a denominação que está consagrada, inclusive, constitucionalmente. Mas é preciso perceber que não foi a originária, não foi a única em que se usa a expressão. Hoje, é claro, nós utilizamos direito do trabalho, ou direito laboral, né, como sinônimo, tendo em vista a expressão em outros países de língua latina, pensando direito laboral, direito laborale, né, quando a gente pensa a expressão labor law, né, aqui são sinônimos, direito do trabalho e direito laboral. Mas a denominação, as primeiras denominações para esse ramo do direito que surgiu
dando spoiler da parte histórica, surgiu realmente emancipando-se da visão tradicional do direito civil, né? Não foi direito do trabalho. Aqui é importante mencionar isso, sabe? Eu sou professor concursado da Universidade Federal da Bahia, né? E o grande jurista da Universidade Federal da Bahia do século XX foi o professor Orlando Gomes. O professor Orlando Gomes era um profeta dos civilistas, mas sem sombra de dúvida um vanguardista dos trabalhistas. Por quê? Porque a tese de Orlando Gomes para a cadeira de direito civil da Faculdade Livre de Direito, que era o nome anterior da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, foi a Convenção Coletiva do Trabalho. É um livro que, inclusive, foi facsimilado pela editora LTR, é de acesso fácil. E aqui é interessante fazer uma menção sobre isso. Por quê? Porque o direito, o que a gente convenciona chamar de direito do trabalho hoje, era direito civil, né? Se estudava as relações trabalhistas dentro de contratos, né? Talvez como modalidades especiais de contratos. Essa é uma característica muito interessante para explicar como aquela concepção originária de igualdade, que era tão cara ao direito romano e ao direito civil clássico, de repente precisou ser repensada, flexibilizada dentro de um novo sistema, porque se reconhecia a vulnerabilidade de um dos sujeitos, havendo uma necessidade de dar um caráter mais tutelar, né, protetivo, tuitivo a um determinado grupo. E isso fez com que pensássemos na emancipação como um ramo autônomo, vamos discutir autonomia mais à frente, deste ramo do direito. Mas como ele era chamado? Aqui é interessante, porque as primeiras manifestações para buscar um nome, né, uma denominação, eram direito industrial, pensando, note, eu sou uma pessoa que trabalha muito as interfaces do direito e da arte, então aqui é um momento para relembrar tempos modernos de Charles Chaplin, a ideia de que essa modalidade de contratação, ela surge inicialmente, ainda que sob um paradigma de igualdade, lá nas primeiras indústrias, na ideia de imaginar, ora, esse tipo de contrato em massa, de adesão, em que você estabelecia as regras básicas desde já no seu conteúdo, sem uma maior discussão das cláusulas, era próprio das indústrias, próprio da indústria que era nascente nesse momento de contratação efetivamente em massa. Lembra de Charles Chaplin, do Carlitos, né, tentando mexer as manivelas. Note como isso fazia da ideia da indústria um direito próprio para ele, o direito industrial. É claro que aqui havia um equívoco de direcionar o ramo do direito para um dos sujeitos, ou para o polo empresarial. Equívoco também que gerou também o outro lado da moeda, chamar esse nascente ramo de direito operário. Um dos primeiros livros no Brasil, de Evaristo de Moraes, pai de Evaristo de Moraes Filho, era Apontamentos de Direito Operário, também é um livro facsimilado pela LTR, uma das primeiras compilações, uma das primeiras reuniões de reflexões sobre esse nascente ramo, né? O direito operário. Muitas vezes a gente usa, às vezes, como um sinônimo de direito de trabalho, mas há um equívoco conceitual pela, digamos assim, identificação com um dos sujeitos, né? Mas é algo que vale a pena registrar historicamente. Da mesma forma, pensando na atuação dos entes coletivos e talvez pela origem, muitas vezes, do direito do trabalho no mundo, chamou-se de direito corporativo, né? Lembre-se das corporações de ofício, lembre-se da ideia de grupos que postulam uma modificação do estado de coisas. E por isso, também há quem mencione a expressão direito sindical. O direito sindical é uma expressão efetivamente ainda muito utilizada, mas já com um corte epistemológico mais preciso. Pensar em direito sindical como o conjunto de regras, né, e princípios, o conjunto de normas
jurídicas disciplinadoras da atividade do sindicato, como mais importante ente do direito coletivo do trabalho. Eu costumo dizer que, embora a boa parte do direito coletivo do trabalho esteja relacionado à atuação do sindicato, ele não se esgota nele, né? O direito sindical abrange quase todo o direito coletivo, mas quase não é sinônimo de inteireza. Então, dentro dessa linha, a expressão direito sindical ainda é utilizada. Eu gosto muito do antigo livro do professor Rodrigues Pinto, que ele falava no Manual de Direito Coletivo e Sindical do Trabalho, para abranger as relações coletivas e, em especial, a disciplina da atuação e funcionamento dos sindicatos, aí como o direito sindical. Outra expressão que foi muito utilizada é a expressão direito social. Essa expressão, no Brasil, foi cunhada pelo professor Cesarino Júnior, né, o primeiro professor de direito do trabalho, concursado na USP, né, na Faculdade de Direito de São Paulo, né, e que usava essa expressão direito social com muita frequência, pensando justamente, não somente no seu denominação, na sua denominação, mas também na sua natureza, verificando que, como o direito, esse ramo novo do direito, tinha conteúdo socializante, um conteúdo de repercussão social muito grande, né, ele deveria ter um nome próprio de direito social. Mas o nome que pegou mesmo no Brasil foi direito do trabalho, né? E aqui eu posso fazer sempre uma homenagem ao saudoso mestre Luiz de Pinho Pedreira da Silva. Por quê? Porque num dos primeiros congressos desse novo ramo do direito, ainda no século XX, houve um grande debate, inclusive, de Pinho Pedreira com Cesarino Júnior, para tentar pensar qual a maior expressão, e no debate prevaleceu, pelo menos pela voz da maioria dos presentes, a ideia de direito do trabalho, porque seria abrangente o suficiente para, sim, compreender a matéria, ou seja, verificar as relações de trabalho em que eu tenho no polo obreiro, no polo operário ou trabalhador, mas eu tenho também um tomador desses serviços, o empregador, né? A expressão relação de trabalho, vocês vão ver na aula própria sobre relação de trabalho, né, muitas vezes é compreendida como um gênero no qual o trabalho subordinado, a relação de emprego, é a que é disciplinada pela CLT. Vivemos hoje, no ano 2019, ainda uma grande dúvida ou uma grande interrogação sobre qual vai ser o futuro das relações trabalhistas no Brasil, não somente de direito material, mas de direito processual. Fala-se não somente a extinção já ocorrida do Ministério do Trabalho, mas discute-se a existência de forma autônoma até da Justiça do Trabalho. Sobre esse tema, aí é aquele momento que eu digo, faça uma pausazinha aqui, puxe no seu navegador, lá no meu canal no YouTube, no canal Pamplona, veja na playlist, salvo engano é a terceira temporada, ou a quarta temporada, né, o episódio do Papeando que eu fiz com o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, do TST, gravei no próprio TST, né, falando o tema, o fim do seu trabalho. Falando aí nesse ponto, não somente do fim como final, mas do fim como finalidade, né? A compreensão do papel. Acho que é um vídeo bastante didático para a gente poder discutir esse tema ainda mais neste momento em que o Brasil está vivendo. E por isso, a compreensão de qual ramo vamos atuar. Quando falamos em direito do trabalho, nós podemos fazer a identificação do direito do trabalho subordinado, regido pela CLT, a relação de emprego, mas também, e quem sabe, aqui não estou exercitando nenhum dom de profecia, mas pensar que talvez a relação de trabalho de forma ampla, no que vai abranger o autônomo, talvez possa ser disciplinada pelo novo ramo do Poder Judiciário, que se chama de Justiça do Trabalho, que seja enquadrado na Justiça Federal, que seja o que for, que vai advir daí. E você, como nosso aluno, nosso curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho, terá o privilégio de ser testemunha da história e de inaugurar um novo passo na história para a compreensão desse ramo do direito. Isso, para mim, é fascinante.
No próximo bloco, eu vou continuar falando sobre as características do direito do trabalho e trabalhando também a sua divisão e outros elementos importantes. Daqui a pouco a gente volta.